saudação especial aos padres e diáconos, né, presentes nesta primeira noite das festas, das comemorações, né, de São Benedito, padroeiro da nossa cidade. E a você também que nos acompanha de casa pela internet, né, então seja bem-vindo a esta celebração. No evangelho que nós acabamos de escutar, talvez a frase mais importante foi essa que saiu da boca de Jesus, mas na verdade ela já é uma palavra bem mais antiga, né, de quando saiu da boca de Jesus. A minha casa será casa de oração. É uma palavra, é uma frase do Antigo Testamento. E essa frase, né, ela não se trata somente de uma frase de efeito, como a gente está acostumado nos nossos dias, né? Hoje o mundo funciona assim, nas redes sociais é assim, né? Na base das gírias, das frases de efeito, e às vezes a gente tem essa tentação, né, de transpor, né, essa forma para dentro da igreja. Mas aí a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a oração, ela é fundamental na vida do cristão, ela é fundamental na nossa vida. Quando nós contemplamos, quando nós olhamos para o testemunho de São Benedito, a gente pode se perguntar: é difícil ser santo? É difícil fazer ao menos 1% do que São Benedito fez ao longo da sua vida, principalmente no serviço para os mais pobres. Então, quando a gente olha o testemunho, né, de um santo, a gente fica impressionado. Como pode, né, uma pessoa humana, né, ter tanta luz, né, mostrar tanta luz? E a resposta está no evangelho de hoje. É a oração. É a oração que fabrica, que faz um santo. É a vida de oração. Sem vida de oração não há santidade. Sem vida de oração, né, não há socorro dos mais pobres, porque um órgão filantrópico, uma ONG, já faz isso muito bem. Mas nós na igreja, quando praticamos, e devemos, né, praticar caridade, a gente faz sob o espírito de oração. A mesma oração que, né, criou, que colocou a santidade não somente no coração de São Benedito, mas nas mãos, né, nas atitudes desse santo tão querido para nós. Mas, padre, o que é oração? É até uma pergunta já com resposta muito óbvia, porque desde pequenos, né, nós aprendemos a rezar com os nossos pais. Mas, de fato, o que significa? Qual é o critério para dizer se eu rezo ou não rezo? E aí eu vou começar pelas tentações que nos impedem de rezar. E talvez a maior de todas as tentações, né, que nos impede de rezar como os santos, é a tentação da corrupção na oração. Olha o que Jesus fez no evangelho de hoje. Ele primeiro adverte, ele entra no templo, porque Jesus é um bom judeu. Jesus ia ao templo. E aí quando ele entra no templo, que ele se depara, né, com aquele comércio barulhento dentro do templo, Jesus faz essa afirmação do Antigo Testamento: minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela um antro de ladrões. E aí, às vezes, a gente, quando escuta essa palavra do Evangelho, a gente fica se perguntando, né? Como pode as pessoas na igreja, no templo, né, transformarem o templo num lugar de ladrões? Mas nós somos tentados a fazer isso quando rezamos. Porque a oração madura do cristão é aquela que coloca a sua necessidade nas mãos de Deus. Olha o que o Salmo nos fez cantar hoje: que tudo que está na mão de Deus cresce,
prospera. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso quando rezamos. Quer ver um exemplo muito concreto? Quando a gente está doente. Qual é a primeira coisa que a gente pede a Deus quando está doente? Para ser o quê? E quando Deus não cura? A gente fica chateado, não fica? Mas a gente se pergunta, como pode? Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode curar quando Ele quiser, e por que que Ele não cura? É porque a nossa tendência, e isso é da tendência humana, às vezes a gente fica falando só dos políticos, mas essa tendência da corrupção, ela é facilmente, né, a gente é corrupto facilmente na oração, quando a gente não tem a coragem de depositar a decisão, né, daquela nossa necessidade de resolver ou não nas mãos de Deus. E aí a gente faz os malabarismos, né? A gente fica colocando Deus contra a parede, que Ele tem que fazer assim, nessa hora, do meu jeito. É sobre essa tentação que Jesus está combatendo no Evangelho de hoje. Agora vamos pegar essa nossa tentação muito comum, né? Às vezes a gente acha que nem, mas comumente a gente a pratica na oração, de querer manobrar, de querer manipular a voz de Deus na nossa vida na oração. Agora vamos pegar essa tentação, né, da manipulação, da corrupção, e olhar e confrontar, né, para, por exemplo, quando São Benedito, hoje eu fui rever um pouco da história, da biografia, e a gente já conhece muito bem essa história, né? São Benedito só conhecia um caminho, era o caminho do sacrário para o caminho da assistência aos mais pobres na porta do convento. Diz a biografia de São Benedito que ele passava muitas horas diante do sacrário rezando. Antes de ser frade, São Benedito foi um eremita, né? Então ele sabe muito bem o que é rezar, o que é oração. Então veja, São Benedito vendo a necessidade dos mais pobres, e aí lá na história do convento eles separavam o pão, né? Então tinha um pão destinado aos pobres que batiam na porta do convento e o pão dos frades. Então o que acontecia? Quando acabava o pão dos frades, ou melhor, dos pobres, São Benedito fazia o quê? Vocês já se esqueceram da história? Ia pegar o pão dos frades. Talvez nós também faríamos isso. Mas vejam, olha a lucidez de um homem que reza. Tira do próprio pão para dar aos pobres. Ah, padre, mas isso eu também faço. Será que nós fazemos? Porque São Benedito, como um porteiro lá do convento dele, ele era porteiro também, ele poderia muito bem, né, contornar, manipular toda aquela situação. E aí certa vez quando o seu prior, né, o chefão lá dos frades, o abordou no corredor, ele não mentiu. O prior perguntou a ele o que ele levava. E aí a gente tem o milagre estampado, né, nessa imagem belíssima aqui da igreja matriz de São Benedito. Os pães se transformam em quê? Em flores. Quem reza, e aí a moral, né, da história do Evangelho de hoje. Quem reza transforma o mundo. Essa frase não é minha, é de Santa Teresa de Ávila, uma grande mestra da oração. Santa Teresa diz: quem reza governa o mundo. Mas não o mundo exterior, não esse mundo barulhento em que nós habitamos, mas o mundo do nosso coração. Porque essa frase de Jesus, minha casa será casa de oração, se refere principalmente à casa do nosso coração. São Benedito não poderia deixar de socorrer os pobres, porque ele cuidava muito bem da casa do seu coração, era um homem de oração. Vejam, na imagem de São Benedito, de um lado deveria estar os pães transformados em flores, e do outro lado tem o quê? Um ostensório.
Toda a vida de São Benedito foi marcada pela oração, o estar diante de Jesus na Eucaristia. É por isso que, para nós católicos, né, o testemunho dos santos é algo fundamental na nossa vida de bons cristãos. A gente não é protestante para achar que a gente vai ser santo sem olhar para o testemunho dos santos. Nós não somos protestantes. A vida de oração do católico, ela é uma vida a partir da vida de oração dos santos. Não para fazer mais os milagres, talvez não para fazer mais os milagres, os grandes milagres que eles fizeram, mas para que Deus, de fato, governe a casa do nosso coração. Então, vida de oração é deixar Deus governar a nossa vida, e nas circunstâncias mais concretas da nossa vida. Quando estamos doentes, quando estamos desempregados, quando somos ricos, quando somos pobres. Porque quem reza de verdade se coloca nas mãos de Deus em qualquer circunstância, como fez São Benedito. São Benedito se colocava nas mãos de Deus quando estava diante de Jesus na Eucaristia, diante do sacrário, quando rezava demoradas horas, mas também quando estava diante dos mais necessitados. Toda a vida de São Benedito foi uma vida marcada, né, no compasso, no relógio da oração. E assim deve ser a nossa vida de cristãos. Agora, rezar é uma tarefa fácil? Não. Porque aí vem a segunda tentação, as preocupações. Quando o nosso coração está tomado por grandes preocupações, a primeira coisa que o demônio coloca no nosso coração, né, a primeira sugestão do demônio no nosso ouvido é: deixa de rezar, que esse negócio não vai adiantar. E aí, porque somos pecadores, frágeis, né, a gente às vezes escuta essa voz do demônio. Mas é aí que nós deveríamos rezar mais. Mas rezar não é uma tarefa fácil. Porque quando rezamos de verdade, Deus se torna grande na nossa pequenez. Quando nós não rezamos, Deus se torna muito pequeno e nós nos tornamos grandes. Aí não dá certo. Porque quando isso acontece, aí vem o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que a gente tem de mais ruim. Agora, quando nós rezamos, a exemplo de São Benedito, Deus se torna grande na nossa vida. A casa do nosso coração, o templo do nosso coração se torna belo, como essa igreja matriz. Quando eu estava olhando a biografia, lá tem um parágrafo dizendo que quando essa igreja ela foi construída, já havia uma outra igreja bem pequena, né? E o padre Zé Geraldo, na acolhida, falava da suntuosidade dessa igreja, né, desse templo. E aí, se a gente parar para observar bem, são anos, né, que muitos aqui vêm, né, não somente na festa de São Benedito, mas todos os domingos, vêm glorificar a Deus, né, vêm glorificar, louvar também pela vida de São Benedito. Mas há um esforço que é fundamental na oração, em que a gente faz às vezes até sem perceber, é subir esse alto. Para alguns já não é possível, tem que ser de carro ou de moto, né? Mas essa igreja, num ponto muito alto desta cidade, lembra para nós o que é rezar. Rezar exige subida, sacrifício, não para ser maior do que os outros, ou para ser melhor do que os outros, mas significa o esforço próprio da vida cristã, a subida. Então, quando nós subimos a este templo tão belo, né, Deus faz o movimento contrário. Qual é o movimento de Deus? O que Deus faz quando, diferente do mundo, diferente da gente? O que acontece no Natal? Deus sobe ou Deus desce? Não, Deus desce.
Deus do alto do céu, não é o que a gente canta durante todo o tempo do advento, Deus do alto do céu desce, vai descer até nós. É o Deus que se faz menino, que se faz criança. Daqui a pouco nós estaremos celebrando o Natal do Senhor. Rezar é deixar Deus descer na nossa vida e nós elevamos não somente o nosso espírito, a nossa alma, mas a nossa vida inteira. Elevamos a nossa família, elevamos tudo o que somos, tudo o que temos. Porque essa é a vocação de todo batizado. Subir. Nós não nascemos para esta vida. Nosso Senhor disse, né? No mundo havereis de ter muitas tribulações, mas não se perturbe o vosso coração. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, rezar é subir, quando Deus escolhe descer na nossa carne, descer na nossa fragilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.